Fala galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. E no vídeo de hoje, o bóson de Higgs, que é a estrela do modelo padrão, é a partícula mais procurada e foi o objeto de bilhões de investimento em pesquisa. Segue a vinheta! Antes de falarmos propriamente no bóson de Higgs, vamos dar uma ideia do que são campos e partículas. Basicamente, toda partícula que existe no universo, ela é simplesmente o estado de excitação de um campo quântico que é definido no espaço e no tempo. Essa ideia, que é a base da teoria quântica de campos, ela tem profundas implicações. Ela nos garante que todo o elétron que é gerado, não importa qual lugar no universo e qual tempo no universo, eles vão ter as mesmas dimensões. Certo? Então, basicamente o campo, ele seria uma espécie de máquina no qual você pega um determinado dado ou propriedade e ele vai trabalhar emitindo uma outra propriedade. Nesse caso aqui nós temos um campo escalar que está nessa representação desse moedor. Ele vai pegar as posições no espaço e no tempo e ele vai emitir como resultado final a partícula com suas devidas propriedades pelo outro lado. Essa ideia daí é muito importante. Ela implica que nosso universo ele seria formado ou permeado por diversos campos, campos esses que podem interagir entre eles ou não. E ao interagir com cada um desses campos, nós geraríamos partículas. Então, a interação com o campo de elétrons gera elétrons, com o campo de prótons gera prótons e com o campo de Higgs gera Higgs, certo? Todas essas partículas, elas vão acabar em algum momento quando forem formadas, com exceção dos fótons e partículas não massivas, elas vão interagir também com o campo de Higgs. Mas nós vamos falar mais para frente. Esse é o princípio fundamental da muito bem testada teoria quântica de campos. No início dos anos 60, se sabia que os bósons de calibre, as partículas, eles teriam massa. Mas se perguntou como essas partículas obtinham massa. Inicialmente, as primeiras equações mostravam que esses bósons não teriam massa. E isso daí estava totalmente fora da realidade física que nós conhecemos. Uma ideia preliminar foi de se colocar massas manualmente, só que isso inviabilizava a normalização das equações. Foi criado o conceito que nós falaremos aqui de quebra espontânea de simetria, que basicamente consiste em você deslocar o ponto de vácuo dessas partículas para um outro mínimo e expandir a partir deles. A partir desse processo, nós vamos gerar uma quebra espontânea de simetria ou aparecimento de uma simetria oculta que vai fazer com que essa massa apareça naturalmente, certo? Então, basicamente seria isso. Se você pegar o primeiro plot da esquerda, você vai ver que você teria um mínimo de vácuo ali no zero e você está fazendo um deslocamento para o campo da direita, na qual você parece um W, que ele teria dois mínimos diferentes. Se você pensar isso de maneira 3D, é como se você tivesse um sombreiro mexicano. Então é muito comum tratar o campo de Higgs como um campo do sombreiro mexicano. Então, basicamente, ao você escolher um desses mínimos e fazer esse deslocamento, você vai obter um resultado para sua lagrangiana a partir dessa expansão, como a gente está mostrando aí. A partir dessa expansão, nós suprimimos os termos que são de primeira ordem e os termos que são constantes, resultando na lagrangiana L de linha que vocês podem ver abaixo. Se vocês perceberem, o segundo termo dessa lagrangiana já é o termo de massa, que se nós igualarmos com a lagrangiana original, vai nos dar o valor da massa que nós nos interessamos, que nesse caso daí vai ser raiz de lambda V ao quadrado. Certo? Então, o resultado dessa lagrangiana daqui você teria a energia cinética, o termo de massa e dois termos de autointeração, que são uma autointeração de perna tripla e uma autointeração de perna quádrupla, representada por aqueles diagramas de Feynman simplórios vistos ali. Tá. Então, as primeiras pessoas nos anos 60 a tentarem trabalhar com isso foram Yoshiro Nambu e Jeffrey Goldstein. Eles fizeram uma proposta de expansão a partir de um determinado mínimo e uma expansão na qual, aplicada a lagrangiana proposta por eles, ia nos dar como resultado uma lagrangiana que apresentava um resultado muito interessante, pois lá apareciam partículas massivas
e não massivas. Esse trabalho serviu como base para o trabalho de demais físicos. Como a gente pode ver aqui, a lagrangiana de Nambu e Goldstein, essa primeira lagrangiana vista aqui, e você aplica aquela expansão a partir de um determinado mínimo, introduzindo esses campos eta e zeta, e o que você vai obter disso daí, dessa expansão, é esse seguinte resultado, aonde aqueles 3 tracinhos nos sinais seriam termos de interação, que não vem ao caso. Essa lagrangiana daqui, ela tem como resultado o sucesso em mostrar o aparecimento do termo de massa. Contudo, o que está errado aí são o aparecimento de termos chamados bósons de Goldstone que não apresentam massa. Esses bósons, eles são resultados da utilização de campos espúrios, ou seja, que não tem realidade física. Então, a partir disso, Robert Brutte, François Englert e o Peter Higgs, eles proporam uma quebra de simetria com campos reais, o H, alfa e o AdMe, dado pela expressão que vocês estão vendo aí embaixo, certo? Antes um adendo aqui, o Robert Brutte está na foto aqui ao lado direito do François Englert. Ele faleceu em 2011 e infelizmente ele não viu a confirmação da descoberta do bóson de Higgs e também não pôde receber o prêmio Nobel. Mas basicamente o trabalho de Goldstein e de Nambu foi substituído pelo trabalho desses 3 em paralelo, algo feito fantástico. E como esses campos eram reais, eles puderam ser ajustados para que quando fosse obtida a lagrangiana, hoje que a gente chama de lagrangiana do modelo padrão, essa que vocês estão vendo aí, apareceria um termo de massa relativo a uma partícula que é o bóson de Higgs, e aquela partícula que seriam os bósons de Goldstone não massivos, eles simplesmente não apareciam. Então essa lagrangiana, ela estaria de acordo com a realidade física do problema. Então, se você separar isso aí em termos de lagrangianas, a primeira lagrangiana, que é representada pela equação de Clay-Gordon, é uma partícula, certo, escalar, massiva e de spin zero, que são as características do bóson de Higgs que nós conhecemos. Também aparece aí uma lagrangiana da força eletrofraca, aonde aparece tanto um termo, esses F's de mini aí, menos 1/4, que são sem massa, como também aparecem os termos massivos que são para W de Z. Mas como é que as partículas adquirem massa nesse processo? Bom, ao surgir uma partícula, ela passa a ser freada pela interação com o campo de Higgs. Se essa partícula não tiver massa, ela passa direto, como é o caso dos fótons. Se tiver pouca massa, ela passa interagindo muito pouco, como o caso dos neutrinos. Porém, se essa partícula for muito massiva, como o quark top, por exemplo, ela vai interagir demais com o campo de Higgs. E dessa interação vai surgir a massa dessa partícula, certo? Quanto maior for a massa, maior a interação com o campo de Higgs. O próprio bóson de Higgs interage com seu próprio campo, há uma auto-interação. Então, no final dos anos 90, nós já tínhamos confirmado todos os quarks, certo? Nós tínhamos confirmados os nossos bósons de calibre, que seriam os mediadores da força, e tudo o que faltava era justamente a confirmação do bóson de Higgs. Para isso, foi necessário se expandir todos os laboratórios que existiam no mundo. E aí o CERN, que era um laboratório já um pouco antigo, ele, juntamente da Comissão Europeia de Energia Nuclear, ele fez essa expansão para o seu nível de energia, certo? De maneira que você tivesse uma energia muito mais alta, e o que a gente chama de luminosidade, ou seja, que são um número de interações muito maior. O CERN foi construído, o LHC no caso, né, que é o Large Hadron Collider, foi construído na fronteira da Suíça com a França, e esse daí, ele passou a ter condições energéticas e de luminosidade para que você pudesse confirmar estatisticamente a existência do bóson de Higgs. Ele começou a funcionar em 2008, mas a sua estatística para confirmar a existência do bóson de Higgs só foi atingida em 2012. Ou seja, o Room 1,
que foi a confirmação da existência do bóson de Higgs, levou praticamente 4 anos para ser feito. Bilhões de euros investidos e 4 anos de pesquisas dos mais diversos físicos. Aqui a gente tem esse gráficozinho que mostra o aumento da estatística e o pico da confirmação do bóson de Higgs. Vamos ver o Peter Higgs no dia da confirmação. Congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. It's taken. Em 2013, um ano após, François Reglet e o Peter Higgs foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. Infelizmente, o Robert Bruce ele não estava mais entre nós e, apesar de todas as lembranças, não pôde receber o prêmio. Isso implica que a pesquisa do CERN acabou? Não, não implica. Pelo contrário. O CERN já passou por uma etapa após a confirmação do bóson de Higgs, que foi o Room 2, na qual eu também trabalhei lá. Esse Room 2 ele teve como objetivo você fazer uma série de confirmações de decaimentos do modelo padrão, do Higgs, etc, etc, etc. E agora, nesse caso, nós estamos expandindo ele para o Room 3. No meu trabalho de doutorado, eu fiz a investigação de decaimentos de bóson Z. O Higgs decai em 2 bósons Z e esses 2 bósons Z caem em 4 leptons. Leptons esses que pode ser 2 elétrons e 2 muons, 4 elétrons ou 4 muons. São os canais que eu estudo e são os estados finais de meu interesse. Aqui a gente tem a representação de quando o bóson Z decai em 2 muons, certo? Mas a pesquisa do Higgs ela continua. Recentemente houve um aumento da energia para 13,6 TeVs, certo? No Room 2 era 13 TeVs. E há um aumento da luminosidade, que terminou no Room 2 com 137 FBs a -1, e agora o objetivo é chegar a cerca de 350. E uma das coisas que nós vamos procurar é o chamado partículas além do modelo padrão. Basicamente, existe um conjunto de partículas que é o principal interesse, que são as chamadas partículas supersimétricas, representada por essas partículas aí, uma espécie de modelo padrão com um tiozinho em cima, só que elas possuem uma massa muito, muito, muito maior do que as partículas do modelo padrão convencional. Até o fim dessa década, nós vamos ter evidências da sua existência ou não. Muito obrigado a todos e um abraço.